Bora lá então. Então, agora a gente vai começar um pouquinho sobre a hanseníase, a doença anteriormente conhecida como lepra. E aqui é uma visão realmente bem geral para a gente dar realmente uma introdução sobre algumas doenças bacterianas. Então, a hanseníase. A hanseníase é uma doença associada à infecção por Mycobacterium leprae, que é uma micobactéria que também pode ser chamada de bacilo de Hansen, que é esse nome Hansen é em homenagem ao pesquisador que descobriu a bactéria. Então, Mycobacterium leprae tem essa forma um tanto quanto de bacilo, por isso que ele é chamado de bacilo de Hansen, tem essa forma um pouquinho mais alongada. Uma característica muito importante em relação a esta micobactéria é que ela não é cultivável. Então, assim, não é possível mantê-la em meios de cultura. É muito difícil cultivar, manter culturas artificiais de Mycobacterium leprae. Assim, uma alternativa que os pesquisadores conseguiram ao longo das décadas de estudo em relação a esta micobactéria é que é possível mantê-la por determinado tempo sendo cultivada em patas de camundongos. Então aqui a gente tem exemplo de um camundongo, que é um camundongo de uma linhagem muito específica, porque ele tem a resposta imune ativamente suprimida contra a micobactéria. Então, por este aspecto, é possível inocular a micobactéria na pata do camundongo e mantê-la por determinado período aqui na pata do camundongo, para que então a gente pode até interpretar a manutenção da bactéria na pata do camundongo como uma cultura viva. Seria um termo um tanto quanto não técnico, mas que é uma forma de entender por que a manutenção da bactéria, da micobactéria, na pata do camundongo é importante. Porque a partir do cultivo da micobactéria aqui na pata do camundongo, é que todos os experimentos envolvendo a micobactéria e as descobertas associadas a ela podem ser feitos. O hospedeiro natural de Mycobacterium leprae são os seres humanos. E um ponto muito importante em relação à infecção humana por Mycobacterium leprae é que a temperatura ótima de crescimento para esta micobactéria é 30 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura inferior à temperatura corporal normal humana. E é exatamente por isso que uma vez que a pessoa seja infectada, a micobactéria tende a se concentrar nas extremidades, porque nas extremidades a temperatura é um pouquinho menor do que a temperatura corporal, digamos assim, geral. Então, como a temperatura nas extremidades é um pouquinho inferior e um pouco mais próxima à temperatura ótima de crescimento dela, ela tende a se concentrar nas extremidades do corpo, principalmente nos dedos das mãos, nas extremidades dos dedos das mãos e nas extremidades dos dedos dos pés. E o que é a micobactéria? Prof, Oi, boa noite. boa A senhora noite. pode repetir de novo, que deu uma travada aqui, não peguei nada. Do começo ou você não pegou uma parte específica? Essa que a senhora está falando como se fosse assim, do sítio de preferência. Entendi. Então a gente vai começar a falar sobre isso, a gente vai voltar nisso agora. O que acontece? A temperatura ótima de crescimento da micobactéria, de Mycobacterium leprae, é 30 graus Celsius. Acontece que esta temperatura ótima, ela é inferior à temperatura corporal normal dos humanos, que é em torno de 36,5, 37 graus Celsius nessa faixa. Então, como quando ela infecta o ser humano, a temperatura corporal do humano é superior à temperatura ótima de crescimento da micobactéria, ela tende a se concentrar nas extremidades do corpo, porque nas extremidades a temperatura corporal é um pouquinho menor do que a temperatura geral humana e assim é um pouquinho mais próxima da temperatura ótima para crescimento da micobactéria. Então é por isso que ela tende a se concentrar nas extremidades dos dedos das mãos e nas extremidades dos dedos dos pés. Mais por esse aspecto da temperatura mesmo. E quando o organismo humano é infectado pela micobactéria, qual é o alvo da micobactéria no organismo?
principalmente as células de Schwann no sistema nervoso periférico, mas também estiócitos cutâneos, que podem ser entendidos mesmo como macrófagos na pele, e células endoteliais, que também são um tipo de célula da pele. Mas aqui, um ponto muito importante da gente entender seria o que elas fazem nas células de Schwann. Então, agora a gente vai olhar bem aqui para essa figura para entender o que seria isso. O que são as células de Schwann? São células que vão formar a bainha de mielina que envolve os nervos e assim permitem a condução normal dos impulsos nervosos. Acontece que Mycobacterium leprae vai exatamente infectar essas células de Schwann. E uma vez que ela infecte essas células de Schwann, as células ficam prejudicadas, eu tenho uma interferência e uma alteração na bainha de mielina, e assim eu prejudico e posso até impedir a condução dos impulsos, dos estímulos nervosos. Então, isso é um dos fatores que contribui para a perda de sensibilidade associada à hanseníase. A gente sabe que a hanseníase é muito vinculada à questão do surgimento de manchas na pele e a perda de sensibilidade nessas áreas. E a perda da sensibilidade está exatamente associada à destruição da bainha de mielina, que envolve os nervos, e assim impede a transmissão correta dos impulsos nervosos. Então, essa é digamos assim, seria a visão geral do porquê haveria essa perda de sensibilidade na área afetada pela multiplicação de Mycobacterium leprae. E aqui, só para a gente saber, que eu acho muito interessante essa informação, só para a gente saber quando que foi esse marco que levou à mudança de terminologia de lepra e nomes associados para hanseníase e nomes associados. Então, foi a partir dessa lei 9.010 de 1995, onde eu tive a mudança dessas terminologias. Então, a lepra passou de ser chamada assim e passou a ser chamada de hanseníase, da mesma forma que as manifestações clínicas anteriormente sempre precedidas pelo nome lepra, passaram a ser precedidas pelo nome hanseníase. Então, por exemplo, lepra lepromatosa atualmente é chamada de hanseníase virchoviana. Lepra tuberculoide, que também seria a forma paucibacilar, agora é chamada de hanseníase tuberculoide. E assim, houve essa mudança de terminologia. E eu acho interessante essa parte que ele até coloca que em repartições públicas associadas ao governo, à União ou aos estados, é terminantemente proibida qualquer menção à doença na sua terminologia antiga. Então, tem que ser adotada a terminologia nova. E até um ponto que a Carolina colocou na aula hoje de manhã, que é uma doença que traz muito estigma ainda. A gente não consegue... A gente não, porque enfim, a gente está aqui na área da saúde, a gente procura entender, sabe mais, tem um contato um pouco mais próximo. Mas a população geral, a população leiga, ela tem muito aquele estigma associado à lepra, a questão da doença desfigurante que parece que o seu corpo vai se desintegrar. É difícil fazer as pessoas entenderem que tem cura para essa doença, que essas deformidades são casos extremos de manifestações clínicas muito específicas da doença, que não é o padrão, na verdade é o extremo. Mas, enfim, vamos dar continuidade que a gente vai falar sobre as manifestações clínicas agora. Então, aqui nós temos os dois extremos que estão associados às manifestações clínicas na hanseníase, a forma tuberculoide ou neural e a hanseníase virchoviana. Então, essas duas manifestações são os dois extremos na hanseníase. E aqui, entre os extremos, nós temos inúmeras possibilidades de formas intermediárias. E essas formas intermediárias, o surgimento delas está diretamente relacionado à resposta imune desenvolvida pelo organismo infectado. Então, como essas formas intermediárias elas são muitas e muito variáveis caso a caso, aqui, hoje, a gente vai tratar das principais características da forma tuberculoide e da forma virchoviana. Começando pela forma tuberculoide ou neural, que inclusive pode ser chamada de paucibacilar, ou seja, uma forma onde eu encontro poucos bacilos de Hansen nas lesões dérmicas,
Essa forma se caracteriza pela presença de nervos superficiais espessados e algumas lesões cutâneas, sendo que nessas lesões cutâneas, frequentemente despigmentadas em relação ao restante da pele, há perda significativa de sensibilidade. E por quê? Porque aqui eu tenho uma resposta imune eficaz. Nos pacientes acometidos pela forma tuberculose pura, digamos assim, eu não tenho deformações. Por quê? Porque nesses pacientes o organismo conseguiu montar uma resposta imune mediada por células adequada, eficaz em limitar o crescimento bacteriano. Então aqui eu não tenho grande multiplicação da micobactéria. Porém, essa resposta celular dirigida contra a micobactéria também afeta os nervos periféricos. Então, o organismo acaba sofrendo por tabela devido a essa reação imune. Então, essa reação imune ela vai agir nos nervos periféricos, por quê? Porque a micobactéria infecta as células de Schwann, que são as células que formam a bainha de mielina que reveste os nervos periféricos. Então, tanto a micobactéria quanto o próprio nervo serão danificados a partir dessa resposta imune. E assim, eu tenho uma interferência na condução dos impulsos nervosos e, então, a região afetada, ela se torna insensível, ela perde a sensibilidade. Então, como aqui eu tenho uma resposta imune eficaz, essas lesões apresentam baixa concentração de micobactérias. Repetindo, por quê? Porque eu tive uma resposta imune celular adequada em limitar o crescimento bacteriano. Já na forma vircoviana, eu também tenho um dano neural. Porém, aqui eu vou ter várias lesões que podem sim ser desfigurantes. Então, aqui eu vou ter o dano e a destruição também das células epiteliais. Vou ter o dano nos nervos? Vou. Mas as lesões externas, as lesões que podem ser vistas na pele, elas são mais extensas, porém de intensidade variável. Então, aqui a gente tem 3 tipos de lesões que podem ocorrer. Primeira seriam as lesões cutâneas nodulares, exemplificada aqui nesta foto. Então, a gente vê a formação de vários nódulos na pele das pernas e essas lesões são chamadas de lepromas. E essas lesões têm elevada concentração de micobactérias. Já a face leonina seria essa percepção enrugada da pele e do rosto. Por quê? Porque aqui eu vou ter o espessamento dos nervos presentes na pele da face. E esse espessamento é o que determina esse enrijecimento da pele do rosto e esse aspecto que eles chamam de face leonina, esse aspecto enrugado, esse aspecto grosseiro. E outro acometimento que pode ocorrer seria a deformação das mãos, as extremidades das pontas dos dedos das mãos e dos pés. E por quê? Porque, como eu falei no comecinho para vocês, é exatamente nessas regiões onde a micobactéria tende a se concentrar. E por quê? Porque nessas regiões a temperatura corporal é um pouquinho menor e um pouquinho mais próxima da temperatura ótima de crescimento das micobactérias. Então, essas lesões que ocorrem aqui são devido à destruição dos nervos, à destruição da própria pele e também devido ao crescimento da bactéria, ao crescimento de Mycobacterium leprae. E essas lesões, essas deformações, elas são irreversíveis. E alguns fatores associados a essas lesões seriam também a perda de sensibilidade, porque eu vou ter o dano neural, a questão da reabsorção óssea e a infiltração da pele e dos nervos. Essa reabsorção óssea é um dos fatores, inclusive, que determina essas deformidades nas mãos e nos pés. Por quê? Porque aqui a gente sabe que tem toda aquela dinâmica da degeneração do tecido ósseo para a formação de um tecido novo. Só que aqui a reabsorção óssea, ela, digamos assim, ela vence muito mais, ela ocorre com muito mais intensidade do que a formação de tecido novo. Assim, eu perco tecido ósseo, mas eu não formo tecido ósseo na mesma proporção. Então, essa discrepância entre perda e ganho acaba levando à deformação dos ossos das extremidades.
E aqui, como eu comentei com vocês, essas lesões cutâneas na forma vircoviana têm uma altíssima concentração de micobactérias, então elas são consideradas altamente contagiosas. E as formas intermediárias, elas têm progressão imprevisível, exatamente porque não se sabe como que o sistema imune da pessoa vai reagir à presença da micobactéria. É possível que quando ocorram lesões simples, elas regridam espontaneamente, mas isso não quer dizer que o corpo deu conta de eliminar a micobactéria. Pode ser um evento muito pontual que aconteceu, mas de toda forma tem que ser investigada e o tratamento deve ser feito. E aqui um ponto muito interessante, muito importante também sobre a transmissão, é que se desconhece a forma exata pela qual há a transmissão de Mycobacterium leprae. Sabe-se que na forma lepromatosa, que na verdade é a forma vircoviana, há a presença das bactérias nas secreções nasais e no exudato das lesões dos indivíduos, que seria aquele fluido seroso que costuma sair dessas lesões cutâneas. Eu tirei esse extrato aqui do CDC, que é o órgão de controle de doenças dos Estados Unidos, porque ele coloca um ponto sobre a questão da transmissão de Mycobacterium leprae. O que ele coloca é que para que de fato ocorra a transmissão pessoa a pessoa da micobactéria, ocorra um contato próximo e prolongado entre essas duas pessoas, entre a pessoa que tem e a pessoa que não tem, para que de fato ocorra a transmissão da micobactéria. E ele coloca também que você não é infectado pela bactéria apertando as mãos de uma pessoa infectada, sentando próximo a ela ou mesmo compartilhando uma refeição. Só que esses aspectos eles são muito difíceis de serem internalizados, porque a gente já tem toda uma cultura muito enraizada ao redor da hanseníase para, digamos assim, com muitas aspas aqui, tá? Arriscar a questão desse contato próximo com uma pessoa infectada pela micobactéria. Então, considerando essa questão do pré-conceito, dessa cultura em torno da hanseníase, de esse estigma de não chega perto porque é só, sei lá, tá no mesmo ambiente que pega, é muito difícil que isso aqui de fato seja levado em consideração. Outro ponto que também contribui para que isso não seja levado em consideração é que, dependendo da forma de hanseníase que a pessoa manifesta, é muito provável que ela tenha que ficar isolada em casa, sem contato nenhum, por um bom tempo após o início do tratamento medicamentoso. Então, o que se sabe, o que se acredita é que você precisa de um contato muito prolongado, por vários meses, e um contato muito íntimo, muito próximo, com uma pessoa infectada pela micobactéria, para que de fato haja a transmissão. Então, quando a gente também fala na questão da transmissão, Mycobacterium leprae é uma bactéria de desenvolvimento muito lento, e são anos e anos a fio para que se desenvolvam os primeiros sintomas da doença. E como esses sintomas se manifestam muito tempo depois da infecção, é muito difícil rastrear qual foi, de fato, a fonte da infecção. Então, a gente ainda tem essa dificuldade de construir a cadeia epidemiológica em torno da hanseníase, não só no Brasil, mas em todos os outros países onde a doença está presente. Quando a gente fala no diagnóstico da hanseníase, é fundamental levar em consideração aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos e aspectos laboratoriais. A gente vai ver esses pontos com mais detalhes um pouquinho mais à frente quando a gente for conversar sobre diagnóstico das infecções bacterianas. Então agora eu vou só dar uma préviazinha para vocês sobre diagnóstico laboratorial. E eu escolhi falar de duas técnicas: a intradermorreação de Mitsuda e biópsia para baciloscopia. Aqui é muito importante ter em mente que na forma paucibacilar, ou seja, na forma tuberculose, a concentração de micobactérias nas lesões dérmicas é muito pequena, é muito ínfima. Porém, a resposta imune celular está presente. Por quê? Porque se a pessoa tem a forma tuberculose, significa que ela teve uma resposta imune capaz de suprimir o desenvolvimento da micobactéria. Então, é muito importante ter essas informações em mente. Por quê? Porque não faz sentido eu fazer a baciloscopia
seja raspado de lesão, seja literalmente a biópsia de uma determinada região que tem a despigmentação, que teve a perda de sensibilidade, porque nessa região eu não vou ter micobactéria para encontrar. Faz mais sentido eu fazer nessa pessoa como um teste, digamos, de triagem, uma intradermorreação de Mitsuda. O que é isso? É um teste baseado em hipersensibilidade tardia. Por que é tardia? Porque aqui eu vou injetar no tecido subcutâneo da pessoa suspeita de infecção por micobactéria. Oi, o Rafael falou que travou. Qual parte travou? Na hora que você estava falando alguma coisa não sei se era da biópsia, que não adiantava sim. Aí eu parou, não entendi mais nada. Tá, então voltando aqui na parte Então vamos retomar do começo. O que eu estava falando é que aqui a gente vai só ver uma essênciazinha do diagnóstico da laboratoriana hanseníase, porque nós vamos ver isso com mais detalhes um pouquinho mais à frente na parte de diagnóstico das infecções bacterianas. E o que eu estava chamando a atenção é que aqui a gente tem 2 exemplos de técnicas que podem ser utilizadas. A intradermorreação de Mitsuda e a baciloscopia. Você retira uma amostra de tecido de uma lesão cutânea e faz, então, o corte histológico, faz a coloração e a pesquisa pelos bacilos de Hansen. Mas, na hora de optar por um ou por outro, é muito importante levar em consideração a forma da doença que provavelmente aquela pessoa está manifestando. E por quê? Porque se a pessoa provavelmente tem uma forma tuberculoide, não adianta eu fazer uma biópsia de uma determinada lesão dérmica, porque nessa região eu não vou ter concentração de micobactérias, eu não vou ter micobactérias para achar. E por quê? Porque numa pessoa com a forma tuberculoide da doença, houve uma resposta imune, houve uma resposta do organismo contra a presença da micobactéria. Então, o crescimento foi limitado. Nessa situação, de uma forma tuberculoide, faz mais sentido uma intradermorreação de Mitsuda. O que é isso? É um teste baseado em hipersensibilidade tardia. E o que vai ser feito aqui? Vai ser feito um teste para avaliar se a resposta celular daquela pessoa de fato estava presente. Então, o que se faz? A gente coloca no tecido subcutâneo da pessoa um preparado de antígenos, que é chamado de mitsudina. Então, essa mitsudina a gente pode entender agora, nesse primeiro momento, como um antígeno da bactéria. E a partir do momento em que esse antígeno da bactéria é colocado no tecido subcutâneo, se espera um determinado tempo para que então se avalie se de fato eu tenho uma resposta celular contra os antígenos da bactéria. Se essa resposta estiver presente, então eu vou ter a formação dessa induração, dessa região um pouquinho mais elevada, mais destacada na pele. E essa reação, ela me indica que há uma resposta imune contra antígenos da bactéria. Então, isso seria o fundamento da intradermorreação de Mitsuda. Agora, quando a gente está lidando com uma pessoa com a forma vircoviana da doença, não tem por que fazer intradermorreação de Mitsuda. E por quê? Porque eu já parto do pressuposto que essa pessoa não teve uma resposta imune eficaz em limitar o crescimento da bactéria. E o que eu sei das pessoas na forma vircoviana? Que as lesões dérmicas têm uma elevada concentração de micobactérias. Então, na forma vircoviana, aí sim, faz sentido uma biópsia da área afetada para que então sejam pesquisadas micobactérias naquele tecido. Isso, Rafael, é o mesmo princípio do PPD para tuberculose. É exatamente a mesma base, também é fundamentado em uma reação de hipersensibilidade tardia. E qual é o tratamento da hanseníase? A gente sabe que o tratamento é longo, mas ele também vai ser diferenciado de acordo com a forma da doença manifestada pela pessoa. Então, ele tende a ser de 6 meses para a forma tuberculoide e 24 meses para a forma vircoviana. E tende a ser utilizada uma combinação de dapsona, rifampicina e clofazimina.
Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a epidemiologia, o panorama epidemiológico da hanseníase. A hanseníase é uma doença tropical negligenciada. E, segundo a OMS, o termo doença tropical negligenciada, qual parte travou? Não, professora, travou, mas eu acho que não pegou nada importante não. Pode continuar. Tá. Então, doenças tropicais negligenciadas é um termo que foi cunhado pela OMS e se refere a um conjunto de aproximadamente 22 doenças, as quais afetam mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então, a gente tem aqui a hanseníase como uma doença tropical negligenciada. E essas doenças, elas compartilham o fato de serem doenças com financiamento escasso para pesquisa de formas de diagnóstico e de tratamento, novas formas de diagnóstico e novas drogas para tratamento. São doenças que tendem à cronificação. As populações mais afetadas são as mais pobres e elas conferem um caráter de estigmatização e exclusão social às pessoas afetadas. Então, em 2019, ocorreram mais de 200 mil novos casos de hanseníase no mundo, sendo que mais de 29 mil foram nas Américas e desses 29 mil, 93% aconteceram apenas no Brasil. Então, segundo a OMS, o Brasil é um país de alta carga para a doença e é o segundo colocado na relação de países com o maior número de casos do mundo. O Brasil fica atrás apenas da Índia em número de casos de hanseníase. E aqui a doença é de notificação compulsória, mas a gente sabe que não é por ser de notificação compulsória que ela é sempre notificada. Esse gráfico do boletim epidemiológico, ele reflete a taxa de detecção geral de novos casos de hanseníase por 100 mil habitantes. Então, a gente vê nessa linha temporal de 2010 a 2019 que houve um aumento muito considerável do número de novos casos de hanseníase na região sudeste do país. Aqui, esse gráfico ele já reflete o número total de novos casos de hanseníase em menores de 15 anos, segundo unidade da federação. Então, a maior proporção de novos casos ocorreu aqui no Mato Grosso, seguido pelo Maranhão, pelo Pará, por Pernambuco, e aqui a Bahia está em quinto lugar no ranking de unidades da federação com o maior percentual de novos casos de hanseníase. E o boletim ele também coloca alguns dados preliminares de 2020, onde ele mostra que até o período examinado de 2020, 3 mil novos casos de hanseníase tinham sido confirmados. Já aqui, essa informação eu retirei desse boletim que o governo do estado colocou, que ele mostra que na Bahia, 12 municípios são considerados prioritários para vigilância epidemiológica da hanseníase. Barra, Barreiras, Belmonte, Eunápolis, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Remanso, Salvador e Teixeira de Freitas. E olha só, mais de 15% da população do estado vive em municípios com prevalência superior a 5 casos por 10 mil habitantes, quando a taxa ideal é menos de 1 caso por 10 mil habitantes. E só para relembrar, o que é prevalência? Prevalência reflete o número de pessoas que de fato têm a doença. Incidência é um termo que a gente usa para refletir o risco de uma população de ter uma doença. Já a prevalência reflete as pessoas que de fato têm a doença. Então a gente vê aqui que é uma prevalência muito alta, há uma prevalência muito alta da doença no estado da Bahia. E já quase finalizando, aqui esse outro boletim epidemiológico coloca que em 2019 foram notificados mais de 2 mil novos casos da doença. E, a partir do coeficiente de detecção anual calculado, que foi de 14,55 para 100 mil habitantes,
o estado como um todo é considerado de alta endemicidade para a doença. E quando eles olharam os casos em menores de 15 anos, que teve um montante de 125 novos casos, o coeficiente de detecção baixou para 3,29. Porém, é considerado de média endemicidade. Então, é endêmico e há um grande número de novos casos por ano. E aqui, só para destacar que esse coeficiente de detecção, ele vai indicar a endemicidade de uma doença. E assim, como eu tenho alta e média endemicidade, a depender da população avaliada, mas de qualquer forma há a endemicidade, então eu consigo comprovar a persistência na transmissão do bacilo. Ou seja, o bacilo está lá, o bacilo existe, o bacilo está lá e está sendo ativamente transmitido entre a população. Então aqui a gente finaliza isso que eu trouxe para conversar com vocês sobre hanseníase. Alguma dúvida?